Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos nesta live, onde nós vamos falar sobre respeitar as diferenças no casamento. Estamos na 19ª live do livro Sede Fecundos e para isso eu quero convidar vocês que já estão chegando aqui, compartilhar essa live com mais pessoas, para que nós possamos abençoar cada vez mais casais. Todas as lives que nós fizemos, elas estão ficando gravadas dentro da nossa plataforma, tá? Dentro aqui do Instagram. Dali a pouco nós vamos pegar essas lives, subir para uma plataforma de um curso que eu tenho chamado Liberdade Mental. E lá no curso, você compra o curso, vai ter acesso às lives, tá? Então não vai ficar o tempo todo disponível essas lives. Aproveita enquanto está aqui gratuito para você poder compartilhar com outras pessoas, tá bom? Minha querida esposa. Fica aqui, pá, vamos então. Bom dia. Bom dia. Ó, que cenário lindo com lírios, Bíblia. E a pessoa mais linda do mundo também junto, né? Gostei desse cenário novo aí, viu? O meu ficou meio estourado aqui, eu vou ter que pensar melhor esse cenário aqui. Tá bom, mas vamos lá. Amanhã a gente vê isso, hoje é o que nós vamos fazer. Muitos relacionamentos acabam de modo trágico, porque os casais se esquecem de verdades simples e fundamentais. A primeira grande verdade que jamais pode ser esquecida é que o ser humano é um ser totalmente outro. Quer dizer que você não pode esquecer nunca, lembre-se de sempre se lembrar, de nunca se esquecer que você não é o outro ser humano e que o outro ser humano é totalmente outro, não é você. Sabe, acho que ele quer dizer o seguinte: quantas vezes você quer dar um remédio para outra pessoa? Vou pegar um exemplo, tá? A gente tomou uns remédios lá de, né, remédio era tinturas. Só que para o meu peso equivale a uma quantidade de gotas. Para o peso da Dayana é outra. Então, ela é outro ser humano e eu não adianta eu querer tratá-la igual se ela é diferente. Ninguém é cópia de ninguém, exceto seus filhos, porque seus filhos eles pegam algumas coisinhas de você aí sem você perceber, né? Marido e mulher são dois seres absolutamente distintos. Bom dia, João Davi, como é que você tá? Então, quantas vezes nós queremos, e é isso que é engraçado, porque assim, o homem não entende por que para a mulher é tão importante tempo de qualidade às vezes. Mas aí me faz questionar aquela regra de ouro, né? Hum, Dê ao outro que você quer que faça pra você. Mas às vezes o outro não quer a mesma coisa que você quer. então, por isso tem que perguntar. Para isso que serve o diálogo, né? E aí que é interessante, não é faça o outro o que você gostaria que fizesse para ti mesmo. Quer dizer, até escrito lá, tá? Mas é faça o outro o. Deixa eu pensar aqui, né? Deixa eu só lembrar que existe uma outra frase que na verdade é faça o outro o que ele gostaria que você fizesse para ele, talvez. Não tá escrito. Mas Mas eu precisamos acho adaptar. que. Então, acho que não é nas coisas materiais, é nas coisas, nos princípios. Que é princípio para todas as pessoas. Que deveria, pelo menos, ser princípio para todas as pessoas. Talvez a gente está abrangendo muito isso. Esse o fazer pro outro que você gostaria que você fizesse. Vou pegar um exemplo, né? Por exemplo, a massagem. Talvez uma pessoa não goste de massagem, mas qual é o princípio por trás daquela massagem? Vamos falar a Entendeu? verdade. Alguém não gosta de massagem? Tá, mas o tipo de massagem, vamos dizer Aí assim. sim, aí sim. Vou pegar um exemplo. Ontem nós estávamos assistindo um filme aqui, né? O Lamborghini, né? É. E o filme é bem interessante esse filme. Esqueci. Esse filme é bem interessante. E aí meu filho do nada vira pra mim e fala assim: Papai, a minha avó, ela não gosta de arranhadinha. Ela gosta de alisadinha, Igual a mamãe. igual a mamãe. As E meu mulheres vovô, gostam de avisadinha. ele gosta de arranhadinha. Os homens, igual eu gosto de arranhadinha, Matheus falou. Aí mais tarde eu peguei e falei assim: Tá, mas e o papai? Não, o papai gosta de amassadinha. Ah, massaginha. Ou seja, massagem todo mundo gosta. Porém, existem massagem fogo, terra, ar e água. Cada um tem uma forma diferente da massagem. Existem umas específicas para algumas dores que elas são bem pontuais para liberação de pontos de tensão, beleza? Mas existe aquela massagem de uma forma, digamos assim, de carinho, que a pessoa gosta mais, que relaxa mais. Então,
Não é que nós somos iguais, a gente tem que lembrar que o que é importante para você, não, muitas vezes não é importante para o seu cônjuge. E se você não falar, não dialogar, ele nunca vai saber. É por isso que existem as linguagens do amor, que tentaram resumir, vai, digamos assim, 5 linguagens para a humanidade. Acho que pode ser que tenham muito mais ainda, mas tentaram resumir ali em 5, né? Então, é importante saber qual que é a linguagem do amor daquela pessoa. Porque você fala assim, caramba, eu faço tudo em casa e ele ainda não se sente amado. Aí o marido fala assim, caramba, não falta nada em casa, tem dinheiro para comprar o que ela quiser e ainda reclama. Só que ela tem dinheiro para comprar o que ela quiser, mas não tem um marido do lado dela para fazer o que ela tem de qualidade. Se o tempo, se a linguagem dela é tempo de qualidade, não adianta você dar um monte de presente que for para ela. Nenhum obrigado ela vai falar para você, porque tanto faz quanto tanto fez ganhar presente. Eu sou uma pessoa que, assim, sinceramente, eu não faço questão de presente, não. Eu Também gosto. para todas. Atos de serviço, A, a tempo de primeira, qualidade. a primeira de todas, se eu não me engano, acho que é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você dar tempo para aquela pessoa. Ok, E estar quando, presente com a pessoa. e Então quando isso é diz bem tempo, não, resumido. mas tempo de qualidade é importante, sabe, ressaltar que é o seguinte. Ah, mas eu fico o tempo todo com ela, só que você está o tempo todo no celular pensando em outras coisas, então você não está dando tempo de qualidade. Tempo de qualidade é tipo assim, tá, fala que eu te escuto. Ela precisa perceber que você está no foco. Tempo de qualidade. Toque físico. Toque físico seria a última, né? A maioria dos homens, uma dica para as mulheres, a maioria dos homens é toque físico, tá? Até por isso que a sexualidade dos homens no sentido órgãos genitais é mais aflorada, porque para eles esse toque é extremamente importante. Serviço. Atos de serviço, o que que é? É a mulher ou o marido que tá ali, ó, o que que você precisa que eu faça para te ajudar aqui? Então, ela se sente amada quando alguém tá fazendo algo por ela, né? Quantos já foram? 3. Palavras de afirmação. Essa também normalmente é muito. Ah, por exemplo, tem pessoas que funcionam assim. Duvido que você vai conseguir. Você não vai dar conta, não. Não vai dar conta, não vai dar conta, não vai dar conta. Essa pessoa se motiva do jeito que ela faz. Tem pessoas que esse tipo de palavra que você não vai dar conta Desmotiva. desmotiva de fato. Aí a pessoa não faz nada. Então você precisa entender, principalmente mulher que vai falar com um homem, que você criticar. Ou o homem, a mulher mesmo. A maioria das mulheres elas não gostam de ser desafiadas. Então não 4. Qual resolve. que é o último? Presente. Dar Dar presentes. presentes. Ganhar presentes. Receber presentes. Ah, mostrou o livro. Beleza? Continue aí, senão... Vamos lá. Ela quer ir pro Ruá já, né? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, um não é extensão do outro. Um não é pedaço do outro. Isso, que parece tão óbvio, é facilmente esquecido no relacionamento conjugal. Com o tempo, um começa a achar que o outro é só um pedaço seu. Outra vez, o jeito que se vive dá a impressão de que o outro é somente um serviçal, sem vontade e sem personalidade própria. Aí tá vendo o ato de serviço, ele pode virar escravidão. Essa primeira e fundamental verdade precisa estar sempre na vida conjugal. É preciso aprender a respeitar o outro como pessoa e como tal, com seus valores e suas limitações. É preciso reconhecer e praticar a igualdade na diferença. Marido não tem que ser superior à sua esposa, nem tem que ser inferior. A esposa precisa ter a coragem de apresentar seu marido como meu homem, do mesmo jeito que o marido apresenta sua esposa como a minha mulher. Pode parecer estranho, mas esta é uma atitude que pode ajudar a mudar muitas coisas na vida íntima e na vida social do casal. Afinal de contas, o jeito que falamos reflete o que vivemos. Nosso falar é sempre ideológico. É preciso falar de uma forma que favoreça a igualdade e o respeito pelas diferenças. Marido não tem a posse da sua mulher. Não é um pedaço do outro. Para chegar a ser carne da minha carne é preciso ser livre, inteiramente, completo. Bom dia, Jailson Ribeiro, como é que você está? Só podemos oferecer aquilo que temos. Ninguém pode se dar se não se tem. Como se dar se a pessoa não se possui? Mas é muito difícil, com todo o machismo que existe, chegar a essa graça. É difícil, mas não é impossível. E é interessante porque, que nem eu falei esse tempo atrás aqui, tem pessoas que elas não dão conta de controlar o próprio corpo.
Ah, eu consigo. Eu não sou viciado, né? Eu não sou viciado. O pessoal fala muito. Eu já escutei isso daí. Não sou viciado, não. Eu paro de beber na hora que eu quero. Eu falei, ah, é? Então vamos ficar 40 dias sem beber cerveja? Tá bom, eu vou. Primeira semana. Perfeitinho. Semaninha inteirinha sem nada. Primeiro convite, vamos pro bar. O que a pessoa fez? Foi pro bar. Aí você acha que dentro do bar a pessoa deu conta de falar não pra cerveja? Não, já tinham colocado. Como é que eu vou fazer? Falou, fala não. Simples assim. Mas se você não consegue controlar um não para uma cerveja, você acha que você vai conseguir controlar seus impulsos em outras coisas, em outros aspectos? Se você perde uma cerveja, você vai ganhar de quem? Se a cerveja nem corpo tem, nem forma física, ela nem falar fala. Imagina agora as outras pessoas, entende? Então, é isso, né? Às vezes a gente tem que saber controlar a nós mesmos, a nos possuir, saber como nós somos e saber que se de repente eu sou fraco, eu não consigo chegar num bar, num lugar e me controlar para não beber, então eu não vou nesse lugar. Respeitar a pessoa como uma pessoa. Respeitar a pessoa como principal obra de Deus. Na Bíblia está muito claro isso. É só pegar um controle de qualidade total de Deus. Gênesis capítulo 1. Ele faz primeiro o céu, a terra, o infinito, o universo, os astros, as estrelas, as plantas, tudo, os animais. Quando tudo está pronto, chega o momento solene da obra mais importante, o ser humano. E o ser humano hoje, homem e mulher, a mais perfeita imagem de Deus. O amadurecimento equilibrado leva homem e mulher a respeitarem um ao outro, sua individualidade, aprendendo a descobrir o valor e a riqueza um do outro. Esse processo não termina com o tempo, não é o envelhecimento do corpo que estraga as pessoas. Eu tenho encontrado muitos mais problemas em casais jovens. É o envelhecimento da alma, é o envelhecimento do espírito, é o envelhecimento do coração. É porque um não quer ceder o seu espaço para o outro. É por falta de coragem e capacidade de perdoar. Porque no fundo falta essa coragem de a gente ver o outro como obra-prima de Deus. Um dia, faça o seguinte meditação: se eu fosse Deus, se você fosse Deus, quantas coisas você gostaria de mudar? E eu garanto que a maior parte ia mudar o mundo inteiro. Ah, eu não queria que tivesse mais pobre no mundo. Ah, eu ia trabalhar contra a fome. Eu ia trabalhar contra a injustiça. Eu ia mudar meu marido. Eu ia mudar a minha mulher. Ixi, o cara não olhou para ele em nenhum momento. Ó. Aquele meu filho, eu ia tirar disso dele. Aquela vizinha, eu acho que eu ia despachar ela de uma vez. Quantas coisas e quantas pessoas nós mudaríamos? Eu acho que, primeiramente, se é que eu tenho direito de mudar uma coisa, eu ia me mudar, né? Eu, Será? lógico, eu já vi aqui o código já. Quantas erra cada um, não te erra cada um que não tiver a coragem de perceber que o primeiro a ser mudado somos nós mesmos. Existem situações em que o outro também precisa mudar ou corrigir o comportamento. Nesse caso, é fundamental o diálogo franco e aberto. Muitos têm dificuldades para conversar sobre problemas ou incompatibilidades sexuais. É importante externalizar a própria opinião ao mesmo tempo que se é sensível e receptivo em relação ao que o outro pensa e sente. Para começar uma conversa difícil sobre sexo, é importante achar o momento e o lugar oportuno. Ninguém consegue falar sobre sexo, falar sobre coisa séria em meio ao barulho ou correndo o risco de ser interrompido a cada minuto. Principalmente para quem tem filhos, isso aqui é uma dificuldade grande. Duli Portugal, bom dia. Para começar uma conversa difícil sobre relacionamentos, você acha o momento e o lugar oportunos. Ninguém consegue falar sobre coisas sérias com barulho. Respeitada essa condição, fale francamente. Use sempre a primeira pessoa. Acho que, eu sinto, eu penso. Nunca comece com um problema centrado no outro. Você deve pensar sobre quando se parte para a acusação, o outro se fecha, o ouvido e o coração e acaba não escutando com a devida atenção. Lembre-se sempre de que vocês se amam e querem melhorar o relacionamento. Algumas dificuldades bem práticas na vida sexual precisam ser contempladas por um diálogo sincero, franco e aberto, a começar pelo próprio diálogo.
Depois é preciso considerar sempre a diferença dos desejos, os impulsos do homem e da mulher, a sensibilidade feminina e a frieza masculina. A mulher centra-se em pequenos detalhes, o homem os aniquila ou nem os percebe. É preciso vencer os preconceitos e sair da rotina. Além disso, é preciso superar a deformação religiosa e sexual. A falta de informação sobre a sexualidade, sobre o plano de Deus, provoca essa deformação. A visão errada de Deus leva a pensá-lo como aquele que tudo castiga, para o qual tudo é pecado, especialmente quando se relaciona com o sexo. A falta de diálogo acarreta muitos problemas, especialmente porque não permite que se vença os tabus. Um dia, Moto Giro Off. Como sair dos tabus, repressão sexual e do pecado, e não cair na libertinagem, como achar o justo equilíbrio. Para se libertar e se expressar corretamente, é preciso uma nova visão do relacionamento. É preciso descobrir a sexualidade como aquilo que ela é, no plano de Deus, como caminho de vida e santidade. É preciso superar a submissão feminina de desigualdade e inferioridade. É preciso superar também a ideia de obrigatoriedade sexual. Vencer a falta de tempo que acaba sendo desculpa para a realização do sexo como obrigação. Então, me perdi aqui. É preciso superar também a ideia da obrigatoriedade sexual. Vencer a falta de tempo, que acaba sendo desculpa para a não realização do sexo como obrigação. É preciso aprender a distinguir e a usar o tempo. Como sabe dividir o tempo entre trabalho, educação dos filhos, vida social, participação religiosa e tempo para o cônjuge. E aquele negócio, falta de tempo significa falta de prioridade. Toda vez que você chegar para o seu marido ou para sua mulher e falar, eu não tenho tempo da gente tentar fazer amor, eu tenho tempo para ficar com você, significa que você não é minha prioridade. Infelizmente, a mensagem por detrás é essa. Para vencer os tabus, é preciso despir-se dos preconceitos. Um dos mais importantes a serem superados é relacionado à idade. A Bíblia nos mostra muitas pessoas idosas com vida sexual ativa e como superam os problemas sexuais. Abraão e Sara, Moisés e a escrava Eliopte, Ló e suas filhas, os dois velhos que tentam seduzir Susana. A Bíblia não tira dos idosos o direito e a alegria do prazer sexual. O fracasso sexual é consequente não do sexo em si ou de defeitos de sua origem. As causas do fracasso sexual estão relacionadas com a falta de diálogo, falta de empatia, o medo de se entregar, desencontros sexuais, medo de revelar as emoções, fechamento interior, aceitação dos defeitos e dos limites, ciúmes, não cultivo do amor, falta de toque, falta de carinho, namoro, falta de exercício do perdão, uma rotina e prisão diante de uma televisão. Olha quantas dicas já foram dadas aí, ó. Se você identifica aí como que tá a sua rotina mediante esses exemplos que o Rafael deu. E quantas vezes, se você não trabalha com rede social, por exemplo, quantas vezes você consegue ficar, às vezes, meia hora, 15 minutos no Instagram? Meia hora é pouco, hein? Tem gente aí que Por fica dia, né? uma Então, hora, duas, três. mas vamos colocar aqui que a pessoa é bem controladinha, 15 minutinhos. Consegue 15 minutos para ficar no Instagram, mas não consegue 15 minutos para ter tempo de qualidade com o marido. Tem alguma coisa errada que não tá certa aí, hein? Coisa errada que não tá certo. Isso é bom, hein? Tem alguma coisa errada que não tá certa. Ué, mas vamos parar para pensar, né? Quem é mais importante, o Instagram ou o seu marido? Quem é mais importante, o Instagram ou sua esposa? Ah, mas eu trabalho com isso. Então você está falando de trabalho e você ganha de alguma forma, você está plantando para ganhar. Então você vai acabar tendo que ficar um pouco mais porque você trabalha com isso. Mas exceto nesse caso que a pessoa trabalha com rede social, isso que eu vou falar mais. Você só está ali consumindo conteúdo dos outros, consumindo conteúdo dos outros.
né? E o seu cérebro gosta, porque ele está recebendo dopamina fácil ali. Infelizmente vicia. E vicia talvez mais até do que chocolate. E, e eu tava pensando esses dias, sabia? Que o próximo vício, ou as pessoas, né, começaram, nós somos o tempo todo, e as pessoas o tempo todo querem nos manipular, né? E o próximo vício que estão criando aí não vai ser mais de alimentação. Que na alimentação já dominaram. Eles colocaram Já você tá para todo mundo, quase todo mundo viciado, né? a grande maioria. É algumas pessoas que conseguem romper essa bolha e se alimentar adequadamente. Não são todos. Principalmente por causa do vício. E eu falava muito isso daí esse dia para uma pessoa que eu tava conversando. Ela falou: ai, mas eu não consigo comer, só comer coisa natural. É muito ruim. Eu falei: quando acabar as desculpas, vai ficar só a verdade. Você não consegue? Então você prefere morrer do que ficar se alimentando de forma inadequada. A questão não é nem morrer, mas é dar uma coisa boa para você mesmo, para o seu organismo, alimentá-lo, para ter forças, para ter não ter inibição no seu cérebro que te controle, porque tudo isso é uma manipulação, né? Invisível, que você não consegue ver, mas que está acontecendo. Uhum. E aí, dentro de agora, já controlamos eles no que eles comem. O que a gente pode começar a controlar agora? Na mente. Onde a Kelly Flor, como é que vocês estão? Não, onde vocês estão falando, pessoal, que vocês estão por aqui? Comentem aí. Ó, entre as causas de fracasso está Qual o... que é a mente, mas é pela internet? A outra? Oi? Você falou a dominação da mente. É, internet. Mas tô falando que vai cortar tudo? Tipo, te viciou e aí vai te dar um Dúvida. choque térmico? Bom, é crença, né? Então, não quero ficar aqui pra gente não entrar num diálogo sobre o que eu acredito. Eu acho difícil a pessoa fazer isso porque você tem como manipular. Gente, vocês têm uma ideia. As eleições no Brasil já foram manipuladas pela rede social. Nos Estados Unidos também. Eles estão criando leis para proibir esse tipo de divulgação nas redes sociais, porque existem pessoas que não têm acesso à comida, à alimentação adequada, mas têm acesso à internet, de uma forma ou de outra. E ali elas são manipuladas. Porque o algoritmo ele mostra aquilo que ele quer. Não é aquilo que deve ser. E é um algoritmo que não está no nosso controle. Tá, mas digamos se cortasse a internet. Aí caberia manipulação? As pessoas vão ter que Internet. as pessoas vão ter que parar de viver no digital e viver no real, né? Não tem internet. No fundo, ó, eu assisti o filme mesmo falando Lamborghini lá ontem, falou as mulheres no período da guerra, o que aconteceu com elas? Emagrecer. Por que será que na guerra elas emagreceram? Ué, porque não tinha comida em abundância. Simples assim. Tiver que Elas viajar. tiveram que se adaptar. O ser humano, ele se adapta a tudo. Teve uma bomba, eu tô para te falar assim, não sei como é que funciona os efeitos 100% de uma bomba nuclear, mas é capaz de um ou outro ser humano sobreviver a isso porque ele vai se transmutar, vai se transformar em uma outra pessoa, Uma por exemplo, o nova seguinte, uma espécie. nova espécie para sobreviver à atmosfera nuclear. Se vier a acontecer esse negócio nuclear, não tô dizendo que vai ser, mas de qualquer forma, a gente tem uns probleminhas mais de boa que dá pra gente resolver dentro de casa, né? Que é aqui, ó, tabus como preconceito de se despir. A pessoa que tem vergonha, vou falar pra você, casal, eu tenho vergonha de ficar nu. Eu não tenho vergonha de ficar pelado na frente da minha esposa, tá? Tem pessoas que têm. Mas eu não tenho. Normalmente você tem um problema de autoimagem quando você tem vergonha de ficar nu dentro dos. Tô falando pra você ficar pelado na frente de todo mundo, Tem mas na frente do aquele seu parceiro, filme Sexy por Acidente, aí quando ela tá totalmente bloqueada, desbloqueada. desbloqueada, aí quando ela vai ter uma relação com o rapaz quer apagar a luz, ela, não, deixa acesa. Aí ele quer apagar, não, eu quero te ver. Isso daí mostra muito sobre a identidade, sobre como você se vê na sua identidade, sabia? Ah, eu tenho vergonha de a pessoa vai ver que eu tô gordinha. Ué, então faz alguma coisa pra resolver isso aí. Porque vergonha de estar gordinho não vai resolver a gordura. Vergonha é a mais baixa frequência que existe, gente. Quem Agora não tem a imagina, vergonha? no momento de você se entregar, você tá com vergonha. Em vez de você estar ali na transmutação Na da frequência iluminação. de iluminação, de alegria, você tá aqui, ó, frequência da vergonha. Desliga a luz que eu tô com vergonha. E aí tem um outro livro, que é As Cinco Linguagens do Amor, e tem o livro Os Quatro Compromissos, ó. Cinco, quatro, olha esses números. Quatro compromissos. O que você tá pensando que os outros tá pensando de você? Qual a conclusão que você tá tirando do que o outro tá pensando? Você fica imaginando que ele tá... Ah, ele tá olhando pra minha celulite, pra minha gordura, pro meu... Mas e aí? Você não está confiante de si mesmo. Isso pode ser homem ou mulher, tá? Sim. Não é só pra mulheres, não. Ou você liga mais pra aparência, né? Então são vários pontinhos, se a gente for parar para pensar, vários níveis e vários pontos diferentes a serem analisados, e barreiras a serem quebradas, desbloqueios a serem realizados em todas essas áreas.
e olha interessante, as causas de fracassos sexuais estão relacionadas, na maioria das vezes, em falta de diálogo. Quando Em um, advogado. quando um quer falar uma coisa, em vez de eu interpretar, eu já julgo. Ah, nem vou conversar com uma pessoa que é ignorante, não deixa nem eu falar. Nem vou. Aí vai se fechando ao diálogo. Falta de empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, entender o que ela está falando. Lembra que no começo da live de hoje a gente falou que o outro ser humano não é você. O homem tem uma quantidade de hormônios totalmente diferente. Vou pegar um exemplo. A maioria das mulheres, quando elas estão grávidas de menino, pelo menos é o que alguns estudos dizem, ela aumenta em, vai, alguns porcentinhos a porcentagem de testosterona. Aí, normalmente, essas mulheres têm mais vontade de fazer. Por quê? Porque ela sentiu uma dose daquilo que o homem sente a vida inteira. É, mas também não é desculpa para ele não se controlar. E não é desculpa para a mulher também não. Então, é complicado. Hormônio é complicado. E aí tem um detalhe também, às vezes a falta de diálogo, a falta de empatia, às vezes sua esposa ou seu marido tá com desnível nos hormônios. Tá com a ferritina baixa, sei lá, tá com problema na tireoide. E tireoide tá cansaço, tá desanimando uma pessoa. Pra quem tem, quem sofre disso sabe que você vive cansado. Ah, mas a pessoa acabou de acordar, mas acorda cansada. Dormiu 10 horas, tá cansado do mesmo jeito. E dormir mais de 8 horas e dormir menos de muito pouco, os dois te dá cansaço, tá? Exceto que seriam uns caras meio doidos aí que já acostumou a dormir 6 horas por dia, então não fica cansado. É difícil ficar cansado, mas Quantas isso horas? é 6 horas agora, né? Que antes eu dormia menos, né? Minha média é de 4, 5 horas. Agora eu tô buscando a meta de 6, pelo menos 6 horas por noite. E daqui a pouco eu vou buscar a meta de 7,5. Aí 7,5 acho que já tá num valor equilibrado e bom. Então ir atrás de um médico, ver se tá tudo certo. Fazer exames, porque às vezes você acha que o problema tá com você. Ai, gente, é o problema. Não, mas às vezes o problema é o hormônio. Às vezes é algum hormônio que tá desnivelado, que tá fazendo com que você fique mais desanimado. Diálogo. Medo de se entregar. Descon... Desencontros sexuais, às vezes problemas com traição também. Ou por tempo, né? Esses desencontros. O medo de falar o que a pessoa tá sentindo. Aqui em casa, a Dayana ela é bem transparente em alguns aspectos. Você olha pra cara dela, você sabe o que ela tá sentindo na maioria das vezes. E tem vezes que eu pergunto, o que que você tem? Aí ela fala, eu só tô neutro. Ela tá assim, ó. Fala, Estou mano. praticando o exercício da neutralidade, porque Mas eu essa, sou neutra... muito sorridente, eu tenho que encontrar a neutralidade. Mas essa neutralidade parece estresse, gente. É porque você está acostumado com O isso. seu neutro é isso. Aí, Isso aí quando... é neutro pra mim. Não, Esse é o estranhei. neutro que eu quero. Aí o neutro é não ir. É muito difícil pra mim, mas tudo bem. Mas eu tô conseguindo. Aham. E, gente, você não tem ideia de quanto que isso me estressa. E olha que Por doideira. que te estressa É eu querer ser neutra? Nem porque, triste, nem porque ai. existe na minha alma o desejo de fazer você ficar feliz. Olha lá. Aí quando ela fica assim, eu falo, mano, o que que aconteceu? O que que eu fiz que ela tá desse jeito? Isso Não não é é bravo. normal. Bravo é Ah, mas isso daí, ó, pode perguntar pro ao próprio neutro. Matheus. O Matheus também. O Matheus também, ele sente isso. Pra mim, o neutro é o outro. Você dá um sorrisinho. Ah, Esse é esse é o neutro. neutro. Esse é o neutro certo. É o seu, sabe? Você tá querendo me manipular. Não, esse é o neutro certo para todo ser humano. Bom, ponto final. É para isso, foi para alegria. A frequência de alegria que Deus não vibrou. O neutro não é alegria. Mas a Então, alegria. mas Depois vamos a lá. gente estuda mais sobre isso. Fechamento interior, aceitação dos defeitos e dos limites, os ciúmes. Gente, os ciúmes. Esses dias estavam compartilhando com a gente aí um casal aí que tava, não querem se assumir, mas ao mesmo tempo não tem ciúme do outro. É complicado. Não cultivo da falta do amor, falta de toque, gente, para os homens isso é importante. A maioria dos homens, não sei todos, mas pelo menos a maioria é toque. Não tá tocando o homem, ele vai ficar estressado, falar o que eu tô fazendo de errado, que ela não encosta em mim. Né? Ainda mais quando você tem filho, tá? Ontem mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ontem eu tava lá no sofá assistindo um filme, dali a pouco meu filho brincava assim, vinha pra cá, abraçava e segurava. Aí meu filho, olha pai, olha o que ela tá fazendo comigo. Aí virou pra mim, você ficou com ciúmes? Eu falei, ciúmes não, fiquei com inveja, né, mano? Eu quero fazer o mesmo que você. Eu quero que ela faça isso em mim também, né? Ciúme não, eu tô com ciúme do meu filho, se não é meu concorrente. Você percebe que é diferente, mas você tem que saber, porque você fala, cara, você ficou com vontade disso? É óbvio que sim. Mas você saber reconhecer é uma coisa, é simples. Parece que assim, você fala, meu, mas se eu reconhecer, vai parecer que eu sou um fraco. Não, tem que saber do seu limite, né? Carinho, uma falta de namoro, falta de exercício do perdão. Eita, já deu 7 horas, deixa eu terminar essa página aqui. E prisão diante da TV. O que eu acho que mais atrapalha é
falta de perdão, rotina e a prisão diante da TV. Quantas vezes a televisão ela tem mais importância? Televisão ou telas, né? Porque agora Telas, televisão, agora celular virou TV do rosto. computador, não sei o que lá. Ainda mais, por exemplo, eu trabalho com computador. Meu Deus do céu, meu Deus, o negócio é complicado. Porque você fica mais tempo com o computador do que com a sua família. Ó, isso é fato. Bom, então, entre as causas de fracasso está o afastamento de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo eu fico do meu cônjuge. Então, se todo dia você está indo para a igreja, orando, orando, e cada vez mais longe do seu cônjuge você está ficando, significa que eu acho que existe alguma coisa errada. Não significa que você vai todo dia para a igreja, que você está se aproximando todo dia de Deus, tá? Mas o estar perto não quer dizer estar o tempo todo junto, mas estar com aquele presença, né? Tempo de qualidade ativo. Eu lembro muito na época que a minha avó era viva, né? Que ela ia para a igreja. Ela saía de casa para ir para a igreja. Já saía tretando com meu avô. Nossa, era um arranca-rabo no outro. Meu avô nunca foi de ir para a igreja. Talvez até por causa disso. Aí ela ia pra missa. Na missa, Vai ter. amém. Aí ia pros grupos, amém. Eu ia com a minha avó pra missa, então eu sei como é que funciona. Bom dia, Luciene. Aí quando chegava, meu Deus do céu, era um arranca-rabo. Parecia que o diabo baixava no corpo da minha avó. Aí eu olhava assim, aí meu avô falava palavras do meu avô. Tá vendo? Por isso que eu não vou pra igreja. Pra ir pra igreja pra voltar com o diabo, eu prefiro ficar em casa. Então, às vezes acontece isso, gente. Tem que tomar muito cuidado com o testemunho que você dá. Você vai para a igreja, você chega. Aí agora você chega em casa, você olha para o seu marido, já sai batendo nele, xingando ele, maltratando ele. Ele fala assim: ué, foi para Deus para buscar energia para bater em mim? Eu tô fora. Então, por isso que eu falo, não é sobre ir na igreja, mas é ser igreja dentro de casa. Entende a diferença? Porque senão não adianta. Ah, eu fui para a igreja, eu busquei, foi só glória, só aleluia lá na igreja. Para os irmãos. Para os irmãos até sorriso tinha. Eu lembro, minha avó era assim, ela sorria para todo mundo. Todo mundo fala, nossa, essa dona Zé. Era José Fernando, minha avó, né? A dona Zé foi um amor de pessoa. Aí abraçava, todo mundo abraçava. Eu nunca vi minha avó abraçando meu avô. Mas nem em aniversário, para fazer festa assim, ela ia meio que na frente assim, encostava o ombro. O abraço dela era encostar o ombro assim nele. Você falava assim, Esse caramba. distanciamento, né? Que causou ao longo de tantos anos de casamento. Isso aí. Então, muitas vezes, eu tô falando da minha avó porque ela já faleceu, então, né, não dá pra ela. Mas, de qualquer forma, independente disso, eu tô só usando esse exemplo para a gente entender na nossa vida, será que eu não faço isso também? Né? A gente vai gravar, às vezes, um vídeo e fica meio distante um do outro, ao invés de um dar mão pro outro, trazer carinho, trazer afeto. Ou será que eu não posso mais manifestar esse afeto? E isso, às vezes, era por quê? Porque eu não podia, quando eu namorava, pegar na mão. Porque senão, beijo na frente dos outros. Beijo na frente dos outros, tá maluco? Não, não pode. Minha mãe, ó. Terminando essa página. Entre outras causas de fracasso está o afastamento de Deus. O ser humano, longe de Deus, experimenta a rupção das relações mútuas. A ruptura com Deus gera ruptura consigo mesmo e com os outros. Bom dia, Ricardinho. O que deveria ser meditação, mediação e manifestação de afeto, de amor e de entrega, passa a ser instrumento de dominação, coisificação, manipulação. Sexo igual a prazer e diversão. O liberalismo é mais opressor do que o tabu. Para superar o fracasso, é preciso assumir a sexualidade como fonte e caminho para a cura conjugal e pessoal. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e tem o conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. Primeira carta de João 4:7. A dimensão sexual só pode ser correta e adequada, compreendida à luz das graças de Deus. A sexualidade é humanizadora. A genitalidade é opressora. Escraviza, coisifica. Sem Deus na sexualidade se reduz ao genitalismo, função puramente biológica, o que o mistério acaba sendo compreendido como se fosse só uma função. Para curar o coração é preciso tomar iniciativas de amor aos detalhes. Fazem a grande diferença. Criatividade, fazer coisas agradáveis e inesperadas,
renovação do amor e dos seus gestos, a arte do elogio honesto, aprender a brincar, a coragem de rir e sorrir. Só o amor de Deus pode transformar essa história, verdadeira nossa história. Final da celebração do matrimônio está aqui embaixo. Aqui, agora. Pode ir. Bom, finalizamos. Ó, o Ricardinho por aí, Maiara chegando também. Márcio Vaz, falamos muito aí sobre coisas que você precisava estar ouvindo, viu, Marcinho? Depois você assiste essa live toda aqui que tenho certeza que vai te ajudar. Ou melhor, assiste as 19 lives, inclusive essa daqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, tá? Dicas preciosíssimas para os relacionamentos. Gente, você quer edificar o seu relacionamento, não é só escutar aqui, é escutar e praticar, escutar e praticar. Se você escutou aqui e praticou, se você viu aquela live que a gente deu a tarefa você é casado, tá, gente? Só pra quem é casado. De ler Cânticos dos Cânticos um com o outro, com pouca roupa, e fez esse exercício, talvez você tenha entendido um pouquinho da magnitude que existe tudo isso, tá bom? Se não fez, fica a dica, ainda dá tempo. Quando você respira, dá tempo de fazer. Bora, antes do fim do mundo. Vamos fechar os nossos olhos, respire fundo e digamos, pensamos no nosso íntimo. Bom dia, Espírito Santo, alimentador da piedade. Meu coração muitas vezes está duro como uma pedra, fechado. Isso impossibilita que eu me abra com ternura para Deus e para os meus irmãos, para o meu cônjuge, para a minha família, para todos que me rodeiam. Enchei-me de piedade para que eu possa rezar confiante, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando eu estou sem vontade, mesmo quando eu estou cansada, mesmo quando eu estou triste. Momentos tão propícios à rebeldia interior. Quando eu quero me revoltar, quando eu quero me revoltar comigo mesmo, com Deus, com os outros. Para tornar possível a civilização do amor, eu quero um coração puro, pureza nos dias de hoje, repleto de compreensão, me compreender, compreender o outro, a limitação do cônjuge, a limitação da família, a limitação da sociedade. Um coração de tolerância, um coração de perdão. Que a vossa piedade me cubra neste dia. Vinde, Espírito de piedade. Em 2 Pedro 1,7 está escrito: e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Então, o amor e a piedade andam lado a lado. Eu tenho sido piedoso comigo? Eu tenho sido piedoso para com o outro? Ou eu só busco os meus interesses, as minhas necessidades? Dai-me, Senhor, um coração puro, um coração que enxergue e execute a piedade. Respire fundo. Pode abrir os seus olhos e vamos para mais um dia exercitar a piedade em nosso relacionamento, nosso matrimônio, em nosso namoro, na nossa vida, na nossa família, aonde quer que nós formos. E amanhã teremos mais lives. 6h30 da manhã. Amanhã é domingo, não tem desculpa. Acordar cedo é bom. Bom, até amanhã, galera. Obrigado pela presença de todos. E quem não assistiu as outras lives, assistam enquanto tá disponível, tá? Que daqui a pouco a gente vai baixar todas e... Perdeu. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.